Oi gente, aqui é a Isabela de Andrade do projeto Elas na Escrita e hoje eu queria debater um tema que tem passeado muito pela minha cabeça nos últimos dias, que é: existe escritor de livro e escritor de Instagram? Vamos bater um papo? Bom, gente, a minha ideia a partir desse tema seria justamente entender se a gente precisa separar esses espaços assim com tanta definição. Se existiria um escritor somente de livros, né, ali dedicado ao romance, aos contos, à poesia, e por outro lado existiria esse escritor somente de Instagram, de frases curtas, de pequenas ideias, e que essas duas pessoas não poderiam se relacionar. Esse tema voltou a transitar pela minha cabeça depois que eu escutei alguns escritores que eu gosto muito debatendo aí sobre essa questão e colocando esse espaço da produção de texto para o Instagram, de frases menores, de poesias curtas, né, de textos pequenos que caibam naquela plataforma, como um espaço meio deslegitimado em relação à literatura, né? Então a gente voltaria a debater aquela questão de uma alta literatura culta, distante, né, e difícil de alcançar, para um tipo de texto, uma escrita fácil, rápida e que não seria tão legitimada. E será que a gente precisa realmente ir por esse caminho de novo? Eu pensei isso bastante a partir, inclusive, da minha experiência. Eu sempre transitei por estilos e plataformas muito variadas. Eu tenho 2 livros publicados, um é um romance e outro transita entre a prosa e a poesia. Já participei de antologias com contos, já trabalhei como jornalista em caderno de cultura, já escrevi para site, já escrevi para revista e ao mesmo tempo eu costumo escrever bastante para internet. Eu gosto de escrever também para o Instagram, gosto de escrever para o YouTube, gosto de utilizar blog, de todas essas plataformas. E eu fui entendendo então que a gente não precisa criar esse espaço de separação tão grande, que é tudo uma questão de entender como funciona essa transição, de você se entender como escritor, né, reconhecer qual é o seu espaço, qual é o seu estilo, o seu gênero, o seu texto que você gosta de fazer, e a partir do momento que você se reconhece, que você entende esse seu lugar de verdade, esse seu lugar de produção criativa, isso de plataforma, de tamanho de texto, passa a ser só mais um acessório. Então acho totalmente possível que a gente entenda que esse texto ele é adaptável. Por exemplo, não adianta eu querer pegar um texto que eu escrevo para meus livros, que às vezes é um texto enorme, que é trabalhado justamente pelo tamanho e pela complexidade dele ao longo de toda a narrativa, e jogar ele às vezes ali no Instagram, não tem espaço suficiente. Eu tenho que entender como dividir tudo isso, mas ao mesmo tempo, aqueles textinhos curtos que eu escrevo, aquelas frases, aqueles pedacinhos, aqueles fragmentos de texto ou de poesia, eles também têm uma validade cotidiana, eles estão ali se relacionando de um jeito realmente mais rápido e que talvez vai incentivar, inclusive, como tem incentivado muita gente que começou a me acompanhar por essa escrita na internet, a ler outros textos. E que esse espaço talvez eu não iria alcançar sem a publicação online. Então, por exemplo, alguém que começou a ler essas frases curtas na internet vai se interessar pelo texto maior que está ali na legenda, que já vem um texto um pouquinho mais elaborado. E a partir desse texto da legenda, talvez grande, ele vai se interessar pelo livro, pelo conto que eu escrevi em outro espaço. Quando eu levantei esse debate online, eu recebi muitos retornos positivos de gente que falava que adorava ler esses versos, que adorava ler esses poeminhas, que adorava ler esses fragmentos no dia a dia e que até mesmo a partir dali ficou interessado em comprar o livro. Então, além da gente entender que esse espaço de escrita online, rede social, é uma questão do escritor se adaptar, entender esses formatos diferentes, entender que tipo de texto funciona para cada formato, para cada plataforma, é um espaço também de acesso, da gente conseguir divulgar mesmo o nosso trabalho e se encontrar com mais leitores. E no fim das contas, primeiro, eu me lembrei que é muito importante a gente conseguir se expressar e buscar essa expressão criativa sem precisar da validação constante de ninguém. Então, se você gosta de fazer pequenas frases, fragmentos, poemas, frase de caneca, o que quer que seja, e alguém não gosta, alguém acha menor, alguém deslegitima, isso não vai tirar o seu espaço de criação. É totalmente possível continuar fazendo e, inclusive, é o melhor a se fazer sem esperar essa validação dos outros. E segundo o que eu entendi, foi exatamente isso, que a gente pode ocupar quantos espaços quiser. Obviamente, eu acho que vai ser melhor ainda se você consegue encontrar esse espaço em que você se sai melhor. Por exemplo, se eu sou escritor de romance, é melhor que eu leia mais romances, produza, escreva, me acostume com essa narrativa mais longa, mas isso não vai excluir meu espaço de transitar por outras formas textuais. Então todas elas podem coexistir juntas e muito bem.
Queria até entender então o que vocês, enquanto leitores ou enquanto escritores, pensam sobre isso, sobre ocupar esses espaços diferentes com a escrita, se vocês acreditam nessa transição, nesse escritor que pode se expressar e ocupar diferentes espaços e que um não exclui o outro, que você está presente como escritor online e que busca essa ferramenta para trabalhar a seu favor. Por exemplo, se eu sou uma escritora que está na internet, eu quero obviamente alcançar mais leitores, então eu vou entender como funciona a ferramenta, eu vou entender o que eu tenho que publicar ali, que tipo de texto, que tipo de imagem, que tipo de posicionamento, e isso não me invalida como escritor, isso só me coloca uma outra possibilidade de trabalho que vai poder me ajudar muito enquanto escritora em todas as frentes. Queria saber o que vocês acham disso, se vocês costumam acompanhar escritores assim em diferentes espaços. Gente, eu peguei meu gatinho porque ele está carente, ele estava me pedindo colo aqui do lado toda hora enquanto eu gravava o vídeo, eu fiquei com dó de deixar o bichinho. Esse aqui é o Jimmy, de vez em quando ele participa miando. Oi para o vídeo, Jimmy. E aí isso me trouxe então para um outro lugar, que foi o que eu estava comentando nas redes sociais e que foi o que também me disparou um pouco esse pensamento, que foi relembrar de um colega de trabalho meu que há anos atrás falou que tudo que bomba na internet é ruim. E a gente sabe que isso está completamente errado. Eu sigo muitos produtores de conteúdo de literatura e de outros espaços criativos que eu acompanho, que são extremamente inteligentes, extremamente estudiosos, que pesquisam, que sabem do que estão falando e que transitam por esse espaço online e fora da internet muito bem. E para quem trabalha só com a internet, só com a produção textual da internet, isso também é totalmente válido. Tem gente que trabalha de um jeito genial com esses textos pequenos, com esses mini poemas, esses fragmentos ali de realidade. Então é a gente saber identificar que essa produção pode ser boa em diferentes espaços. E é isso, às vezes só um versinho rápido é capaz de arrebatar a gente ali na correria do cotidiano, né? Conta pra mim o que vocês acharam desse tema, eu vou adorar conversar um pouquinho mais por aqui. Até a próxima!